De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Salmo 33. O bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E a liturgia de hoje celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, que plantaram a igreja e a regaram com o próprio sangue. Por diferentes meios, os dois combateram o bom combate da fé e, unidos pelo martírio, recebem em toda a terra igual veneração. E se olharmos para nossas vidas, que possamos dedicar verdadeiramente ao nosso Deus. Não simplesmente pensando em uma fé fantasiosa ou uma fé interesseira, mas simplesmente dedicando conforme o mérito ou conforme Deus merece. Já paramos para pensar que Deus merece a nossa atenção? Que podemos fazer de nosso tempo, fazer de nossas vidas uma verdadeira entrega a Deus? Na primeira leitura de hoje, em Atos 12, do versículo 1 ao 11, narra a perseguição de Herodes Agripa I contra a igreja, a prisão de Pedro e seu miraculoso resgate por um anjo. E este trecho enfatiza a soberania de Deus sobre as situações difíceis e a resposta de Deus às orações de seus fiéis. Onde Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, inicia uma violenta perseguição contra a igreja. Ele manda matar Tiago, irmão de João, um dos apóstolos mais próximos de Jesus. A morte de Tiago é significativa, pois ele é o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado, morte a qual Pedro e Paulo também sofreriam. E vejamos, a única resposta daqueles que dizem ser contra Deus é a violência, é a opressão, é a destruição ou uma tentativa da destruição da esperança construída no coração dos fiéis. E por isso nós podemos refletir sobre a segunda leitura de hoje, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8, 17 ao 18, onde São Paulo diz assim: Caríssimo quanto a mim, eu já estou pronto para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. É que possamos guardar a nossa fé. E guardar a fé é realmente algo de dedicação. E colocarmos com suma importância a nossa relação com Deus e o nosso testemunho de fé. Combater o bom combate é nas circunstâncias da vida, a forma que nós vamos agir. Isso é também exemplo de fé, dedicação. Vejamos, se São Paulo diz que ele está preparado a ser derramado em sacrifício, ele sabe que a sua vida é um consumo, ou seja, ele está sendo consumido enquanto realidade de fé. Não vivemos apenas para nós mesmos, mas vivemos para Deus, para que a nossa vida seja um belo tesouro ao qual nós lapidamos, não para sermos vistos, mas entregando a Deus um sinal de resposta do nosso amor a Ele. E no Evangelho de hoje, em Mateus 16, versículo 13 ao 19,
onde há uma pergunta muito profunda de Jesus aos discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Vejamos bem. Quem dizem os homens? É uma pergunta genérica no plural, sem especificar. A resposta é muito bonita. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias. Ou seja, é uma resposta acerca dos profetas. E faz sentido. Mas aqui vem uma pergunta que mexe com os discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus em nossas vidas? Se respondermos inicialmente que Ele é Deus, que Ele é nosso Senhor, estamos certos. Mas quem é de fato Jesus em nossas vidas? Como é que reconhecemos Jesus? E a partir desse reconhecimento, como que nós vivenciamos os mistérios de fé e buscamos verdadeiramente estarmos ligados a Jesus? Na leitura de hoje, o que Jesus diz a Pedro: Por isso te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Ou seja, a autoridade de Pedro. Mas vejamos, aquilo que nós manifestamos enquanto cristãos tem um poder de autoridade naquilo que representamos na igreja. Nós somos o corpo de Cristo e que possamos estar profundamente conectados à realidade do testemunho. O testemunho qual Pedro e Paulo vivenciaram até o fim e levaram para a dimensão do martírio. A alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, Pedro, o primeiro a proclamar a fé, e Paulo, mestre e doutor das nações, são exemplos, pilares de fé, para que tenhamos coragem de continuarmos a nossa caminhada. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.